Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Painel de Notícias, falando hoje sobre propaganda enganosa. Acompanhe comigo também decisões que fizeram e fazem a diferença na vida de muita gente. Fique por aqui e confira. Justiça Federal condena a empresa de TV por assinatura por propaganda enganosa. Na entrevista especial, dicas para o consumidor evitar ser enganado pela publicidade. E confira novidades da primeira região no Inteiro Teor Notícias. Não sai daí, vem comigo! Cada vez mais as pessoas têm buscado entretenimento em casa por meio de ferramentas tecnológicas. Serviços de internet, TV a cabo e plataformas de streaming de vídeo oferecem opções para todas as idades. Mas por se tratarem de produtos relativamente novos, nem sempre a legislação está preparada para regulamentar as possibilidades de serviços oferecidos. O resultado é que muitas questões acabam chegando à justiça, como na história que Fátima Ochoa conta agora pra gente. Ela conversou com as pessoas na rua para saber se elas prestam atenção quando contratam um serviço e também com a procuradora do Ministério Público Federal em Goiás, Mariane Guimarães, que fala sobre a importância da clareza nas informações prestadas pelas empresas ao consumidor. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua sobre o Módulo de Tecnologia da Informação e Comunicação do IBGE, em 2022, mais de 71 milhões de domicílios tinham pelo menos um aparelho de TV e quase 28% dessas casas possuíam um serviço de TV por assinatura. O acesso à internet estava presente em quase 69 milhões de residências. Entre os domicílios com televisão, 43,4%, ou 31 milhões e 100 mil, utilizavam algum serviço pago de streaming de vídeo. A contratação desses serviços estabelece relação de consumo entre os cidadãos e as empresas. Por isso é necessário ficar atento para entender o que os pacotes e combos realmente oferecem. E nem sempre as empresas prestadoras deixam claro quais são disponibilizados e por quanto tempo. Estão os consumidores atentos a isso? Será que leem o contrato de prestação de serviço? Na verdade, não. E você já teve algum problema? Já tive. Como que foi a questão? Bom, como eu não li o contrato, né? Eu não me informei, aí tive o problema de ter que pagar mais, de aumentar todo mês vir um pouco a mais, entendeu? Fora do meu orçamento. Então, assim, foi bem chato. Não. E você já teve algum problema? Sim. Como que foi? Depois do contrato, não era o valor que eu tinha contratado. E tinha os serviços? Teve o serviço, mas não da forma que falaram. Não. E você já teve algum problema por isso? Sim. Como foi? Eu fiz um contrato de internet, aí me venderam um contrato junto, no contrato tinha um pacote de televisão junto. E eu não sabia. Aí eu demorei muito para poder conseguir ter o retorno do cancelamento, teve um transtorno muito grande. É bem complicado. Pelo jeito não é difícil encontrar consumidores que tiveram problemas com a contratação desse tipo de serviço, né? E muitas vezes essas situações são resolvidas pela Justiça. Foi o que aconteceu em Goiás, após o Ministério Público receber reclamações de pessoas que contrataram o serviço de TV por assinatura da Oi e da empresa Elsys Equipamentos Eletrônicos. De acordo com a denúncia, foi oferecido o serviço Oi TV Livre HD com previsão de acesso a canais abertos em HD de forma gratuita e por tempo indeterminado. Mas após 2 anos de utilização, os usuários deixaram de ter acesso. Documentos anexados pelo MPF por meio de folhetos que faziam propaganda da falsa promoção mostram por que muitos consumidores se sentiram atraídos e contrataram o serviço. Mas como os acessos ficaram restritos,
reclamações começaram a acontecer e a resposta da Oi era que se fazia necessária a contratação de um plano anual. Uma situação que, para a procuradora do MPF, se caracterizou como propaganda enganosa. Nós recebemos uma representação em 2018 de um consumidor da Oi TV Livre HD reclamando que ele havia adquirido um receptor da Oi em parceria com uma empresa chamada Elsys, em que havia na embalagem toda uma propaganda, e o próprio nome também do produto era TV Livre HD, mencionando que, ao adquirir aquele receptor de TV, seria dado a ele gratuitamente o acesso a todos os canais abertos em HD que a Oi fornecia. E ele adquiriu esse produto por conta dessa facilidade, e depois de 2 anos de uso, ele foi surpreendido com o aviso da Oi de que, se ele não contratasse um pacote pago pela Oi, esse serviço seria cancelado. Então, a gente entendeu que houve ali, sim, uma omissão, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele preceitua que toda informação de serviço ou produto deve ser clara e ostensiva, para que não leve o consumidor a erro, para que ele não adquira nenhum produto de forma enganosa. Então, detectamos que houve-se uma falha nessa comunicação, dessa propaganda, que levou vários consumidores a adquirir esse produto. O caso foi analisado pela Primeira Vara Federal de Goiás, que integra a primeira região da Justiça Federal. O juízo determinou que Oi Móvel e Elsys devem alterar toda a publicidade do serviço e informar corretamente o prazo de validade do acesso gratuito a canais fechados, obrigatórios, cortesia, do assinante ou outros cuja gratuidade tenha prazo de validade, sob pena de multa diária de R$ 5.000. As empresas também foram condenadas ao pagamento de indenização por dano moral coletivo em razão da veiculação de publicidade enganosa. E caso não haja alteração na sentença com possíveis recursos, a Oi Móvel terá de pagar R$ 70.000 e a Elsys, R$ 30.000. Os valores devem ser revertidos ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. É importante isso, né? Que as empresas que trabalham, né, com produtos assim, e que elas tenham mais esse cuidado, né? A gente luta aí muito para que as embalagens sejam cada vez mais claras, e essa conscientização das empresas de que essas informações sejam muito claras, né, nos rótulos, nos ingredientes, nas embalagens, para que o consumidor tenha muita clareza daquilo que ele está adquirindo. Em nossa entrevista especial, a procuradora Mariane Guimarães aprofunda a questão da propaganda enganosa, dá dicas de qual é o papel do consumidor para evitar esse tipo de problema e explica como funciona o Fundo dos Direitos Difusos. Olá, a gente vai conversar mais sobre esse assunto, abordando outros aspectos, com a procuradora do MPF em Goiás, Mariane Guimarães. Procuradora, a reportagem que acabou de ser exibida mostra um problema enfrentado com frequência pelos consumidores, que é a propaganda enganosa. A senhora poderia explicar para a gente a definição legal do que seria uma propaganda enganosa? Propaganda enganosa é toda aquela que, por omissão ou por negligência ou até de má fé, ela possa induzir um consumidor a adquirir um produto que não tenha a qualidade ou que não forneça realmente todos os requisitos para os quais levaram aquele consumidor a adquirir aquele produto. E nesse caso específico, procuradora, que foi objeto da ação proposta pelo MPF, como é que se estabelece a relação de consumo? O consumidor está adquirindo um receptor com a finalidade de obter o serviço de acesso à TV aberta pela empresa Oi. E isso é feito numa parceria entre a empresa Oi e a empresa Elsys, que é a que fornece o receptor. E também há uma relação de consumo diretamente com a empresa do receptor e indiretamente com a Oi, que é quem fornece o serviço de acesso à TV aberta para a televisão daquele consumidor que agrega ali o receptor. E qual o papel do consumidor para evitar esse tipo de problema? Primeiro, ele desconfiar de toda propaganda
que forneça um benefício que seja muito bom para ser verdade. Então, é o bom senso, né? Se aqui está bom demais para ser verdade, desconfie. O que ele pode fazer? Procurar, nesse caso específico, ele poderia ter procurado a Anatel para buscar informações sobre a veracidade daquele produto. Também os órgãos de defesa do consumidor da sua localidade, como os PROCONs, né, municipal e estadual, que são órgãos que estão mais preparados para poder buscar a veracidade dessas informações e advertir, né, as autoridades competentes sobre o que está acontecendo e o próprio consumidor. E para a gente finalizar, procuradora Mariane Guimarães, eu vou resgatar aqui que, a princípio, a sentença fala em indenização por dano moral com valores revertidos ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Como é que funciona esse fundo e de que forma isso retorna à sociedade? Olha, o Fundo de Direito Difuso é um fundo que foi criado junto ao Ministério da Justiça, né, pertence ao Ministério da Justiça, com a finalidade de que todas aquelas condenações em sede de ação civil pública, ou mesmo do CAD, a grande maioria das condenações, inclusive, provém das decisões do CAD, sejam revertidas para esse fundo para que uma comissão de conselheiros desse fundo possa aprovar projetos que são apresentados ao fundo em benefício da própria sociedade, da própria coletividade, com o dinheiro dessas condenações. Quer dizer, qualquer um pode apresentar um projeto, qualquer autoridade pode apresentar ao Ministério da Justiça um projeto que seja interessante, né, para a sociedade, seja na área ambiental, do consumidor, na área econômica, na área de minorias, e esse projeto vai ser avaliado, e se a comissão entender que aquele projeto realmente apresenta um ganho importante para a sociedade, ela usa o dinheiro desse fundo, que vem dessas condenações, para poder melhorar algum bem. Vou dar um exemplo concreto que fica mais fácil. Por exemplo, o Museu Nacional, ele não sofreu aquela avaria, né, teve um incêndio e tudo. Aí foi apresentado um projeto de reparação do Museu Nacional, que foi aprovado com recurso desse fundo. Então, esse fundo serviu para que o Museu Nacional pudesse ser reconstruído. Procuradora Mariane Guimarães, eu agradeço a sua participação aqui no IT Entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau. E agora, no IT Notícias, vamos falar sobre indenização, contribuição previdenciária e acessibilidade. E quem traz para a gente um giro por decisões da Justiça Federal da Primeira Região sobre esses temas é Marco Antônio Feitosa. A Caixa Econômica deverá indenizar vítima de saque indevido de precatório. O banco, apesar de ter reconhecido a fraude no saque, não fez a devolução do valor desviado com a devida correção, que deve ser calculada com base nas tabelas de atualização monetária de precatórios fixadas pelo Conselho da Justiça Federal. Ao invés disso, o valor foi corrigido pelos índices da poupança. O relator do caso, o desembargador federal Rafael Paulo, considerou o entendimento do STJ de que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados a clientes vítimas de fraudes ou de delitos de terceiros em operações bancárias. Sendo assim, diante da comprovação de que o autor sofreu abalo psicológico pela demora do banco em resolver o problema e por sua inclusão no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados, o CADIM, o magistrado determinou que o autor receba, além da correção correta do precatório, uma indenização de R$ 5.000 por danos morais. O TRF da Primeira Região assegurou a um militar a contagem do tempo de atuação como aluno-aprendiz para garantir o direito à reserva remunerada. A União havia negado a contagem porque não teria sido comprovada a contribuição previdenciária nesse período. Mas, segundo a relatora, juíza federal convocada Cristiane Pedersoli, o Decreto 3.048 de 1999 e a súmula 96 do Tribunal de Contas da União estabelecem que o tempo como aluno-aprendiz em escola técnica pode ser contado se comprovado o vínculo empregatício e a remuneração pelo orçamento público, mesmo que de maneira indireta, por exemplo, na forma de alimentação, uniforme e material escolar. A Justiça Federal no Amapá condenou a emissora de TV Tucuju
a disponibilizar recursos como audiodescrição e legenda oculta em sua programação, com o intuito de garantir acessibilidade aos telespectadores com deficiência auditiva e visual. Na decisão, a juíza federal Mariana Álvares Freire deu à TV um prazo de 30 dias para implementar os recursos de acessibilidade, seguindo os critérios do Ministério das Comunicações. Em caso de descumprimento da sentença, a emissora estará sujeita a uma multa diária de R$ 10.000. Encerramos mais uma edição do programa Painel de Notícias. Foi muito bom ter vocês comigo. E fica o convite para que todos acompanhem as novidades do TRF1 nas redes sociais. E semana que vem, eu, Adriana Dutra, estou de volta, com William Nascimento e Ana Paula Souza nas reportagens, Lucas Lima na edição, João Mário Salles na captação de áudio e direção geral de Ivani Moraes. Tenham todas e todos uma excelente semana.